Oi, Lucas. Bom dia. Oi, Isaac. Tudo bem? Oi, Fer. Bom dia. Gabriel, Godoy, bom dia. Hoje é dia. Oi, Ana. Oi, Marina. Oi, Sora. Toninha aí, é? Muito. Bom dia, Godoy. Oi, Ana. Oi, filho. Bom dia. Tem gente que acabou de acordar, mãe. Oh, deita aqui no sofá, ó. Arruma um travesseiro. Dorme mais um pouquinho, é cedo ainda, filho. Isso. Oi, Sora, bom dia. Bom dia, Isaac. Vocês queriam estar igual o Pietro, né? Sora. Oi. Ô, filho. Vem mais pra cá, né? Vocês te passam. Voltei para meu casa. Meu casa. Agora o Pietro vai aparecer mais nas aulas. Que aqui ele fica aqui andando para lá pra cá. Deixa eu ver quem tá aqui. A Fê. Nossa, eu tô com uma saudade desses boca aberta aí, hein? Vocês vão quinta-feira lá na escola? Vai, vai. Quem vai? Ora, eu vou tentar ir. Ah, Fê, vai sim. Eu vou ver porque eu fico com meus avós, daí eu não sei se vai dar Porque pra sua ir. mãe tá trabalhando, seu pai também. Aham. Ah, quem sabe dá certo. Combina com alguém, sei lá, um coleguinha aí passar na sua casa. Quem sabe? Não pode aglomerar, mas assim, uns dois assim no carro, um na ponta, outro no outro, pode, né? Tomara que vocês vão, pra gente se ver. Ai, a Raíssa, tava com um nome diferente. Falei, quem será essa? Então a Fer tá aí, a Ana, a Mariane, a Marina, o Gabriel, o Isaac, o Lucas, a Raíssa, o Godoy, e só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Já já entra mais alguém que está acordando, lavando o rosto, né? Hoje nós vamos falar, então, pedir para vocês observarem aí, ver alguma coisa sobre a Yasmin chegando, a Letícia. Vacina, né? Um tema extremamente atual agora, todo mundo falando de vacina, 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 e a vacina aqui, e a vacina que não sai, e essa vacina, nossa, que será, né? Que será que é uma vacina, né? Por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil o homem, o cientista, fabricar uma vacina? O que que será, gente? Por que que é tão difícil? O que que é a vacina, né? Então, assim, nós estamos passando por um período que, ao nosso ver, né? Ao período, assim, ao ver de cada um de nós, de estarmos em casa já desde março, né? Principalmente eu e vocês, que nós somos escola. Então, as escolas, elas não vão voltar, né? Ter aulas normais esse ano. Foi oferecido agora para os alunos uma volta, mas uma volta que não passa nem perto do que é realmente aquilo que tem que ser, né? Aquela volta de ter aula normal com os professores, bater o horário de intervalo, de entrada, de saída, correr na educação física, interagir com um colega, chegar lá, dar um abraço no amigo, em mim, no professor, que vocês, né, são muito carinhosos. Então, assim,
de ir todo dia, né, naquele horário, da 1 às 10 para 6 e tudo mais. Então, assim, não chega nem perto, né, essa volta que nós vamos fazer com a volta de que realmente tem que ser, né? E por que não pode voltar? Porque não fomos imunizados ainda, né? Porque não existe uma vacina que nos protege. Por que a gente tem que tomar vacina? Não só contra esse vírus, mas contra vários tipos de vírus e bactérias que existem aí, né? Que nós podemos chamar isso de antígenos. Por que nós não podemos voltar para a escola de forma todo mundo e ficar andando na rua? Porque existe um vírus que acomete o mundo todo, né? E aí, se falando de Brasil, de Jundiaí, Itupeva, existe um vírus circulando na nossa cidade, circulando na nossa região, está circulando no mundo todo, mas vamos trazer para a gente aqui, né? E que se a gente pegar esse vírus, o meu corpo, o meu sistema imunológico, ele pode observar esse vírus, ver que ele é um agente estranho, mandar informação para o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico vai lá, produz anticorpos, os anticorpos vão e matam esse vírus. E às vezes a gente nem fica doente. O vírus, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico faz isso de uma maneira tão rápida e tão eficiente que a gente não fica doente, né? Mas em contrapartida, esse vírus também pode passar despercebido dentro do nosso organismo, acabar se alojando dentro desse nosso organismo e ele pode vamos dizer assim, ele vai deteriorando o nosso corpo, ele vai matando o nosso organismo, né? Então, existem pessoas que pegaram esse vírus e morreram em dias, né? Então, nós temos que dar um tempo ao nosso sistema imunológico para a produção de anticorpos. Esse processo de produção de anticorpos, ele leva um tempo, né? E as doenças virais, elas necessitam desses anticorpos. E quem faz isso? É o nosso organismo. Não existe uma máquina, não existe um laboratório, não existe lugar nenhum que fabrique anticorpos. Para que eu faça esses anticorpos a larga escala e monte um soro, por exemplo, eu preciso que alguém fique doente, eu preciso pegar o plasma dessa pessoa e tirar desse plasma esses anticorpos que essa pessoa produziu. E isso está sendo feito no Brasil. Alguns institutos grandes aqui, né, do nosso país, está colhendo sangue, plasma, de pessoas que já tiveram Covid, né, que já ficaram doentes e tentando formar, fazendo plasma desse sangue e injetando nas pessoas que estão doentes. Por quê? Porque se eu pegar o anticorpo de uma pessoa que ficou doente e jogar no anticorpo de uma pessoa que está doente, teoricamente é para funcionar. É para os anticorpos ir lá e combater aquele vírus. Então, a fim, né, de não continuar morrendo muitas pessoas até que a vacina saia, esse é um método curativo, né? Então, o método curativo é aquele que eu pego o anticorpo pronto, desenvolvo um plasma e coloco dentro de uma pessoa aquelas células de anticorpos, né? Então, todas as vezes que nós tomamos vacina, são vírus ou bactérias, são antígenos, né? Nós chamamos de antígenos. O que é um antígeno? Antígeno é um agente estranho. Anticorpo é o remédio que combate o antígeno, tá? Então, o que a gente faz? A gente toma vacina para que o nosso corpo... O que a gente toma, então? A gente toma na veia ou na gotinha o antígeno. Ou atenuado. Atenuado significa que ele está vivo, mas enfraquecido. Aquele vírus fraquinho, a gente chama isso de vírus atenuado. Ou a gente toma ele morto, tá? Então, quando a gente injeta esse vírus dentro do nosso corpo, ele está fraco ou morto. E aí o nosso corpo vê aquilo como algo negativo, vai lá, produz anticorpos. Então,
E como ele tá fraquinho ou como ele tá morto, ele não vai fazer mal nenhum pra gente. Às vezes dá uma febre, às vezes a gente passa um pouco mal quando a gente toma uma vacina, é super normal, porque o corpo está recebendo vírus e bactérias ali que pode gerar o que a gente chama, né, de reação, tá? E isso é muito comum. Aí depois de alguns dias, 10 dias mais ou menos, esses anticorpos já estão prontos. Aí se eu for para a escola e pegar o Covid depois de ter tomado a vacina, eu já tenho dentro do meu organismo o que a gente fala de anticorpo. Nós já temos esses anticorpos prontos. Aí, se a gente pegar depois de tomar a vacina, a gente não vai ficar doente. E aí, o número de pessoas não vão continuar morrendo como estão, né? Eu parei de acompanhar nesses últimos dias, mas o número de pessoas mortas por esse vírus a cada dia aumenta mais e mais e mais e mais, né? Lá na cidade da minha mãe, que é uma cidade pequena, né? A população é bem menor do que Itupeva, Jundiaí. No início morreu assim 1, 2, eram 8. Hoje nós estamos com 25 mortes numa cidade pequena, é um número grande, né? E lá fizeram o distanciamento direitinho, é uma cidade extremamente longe daqui de São Paulo, então, assim, para o vírus ter ido até lá, alguém daqui foi para lá, e aí começou a transmitir para a população. Foi registrado mais de 1.000 casos na cidade, dentre esses 1.000 casos, né, registrados, confirmados, nós tivemos aí 20 e poucas mortes. Dentro dessas mortes teve algumas pessoas que eram jovens, a maioria idosos, mas alguns jovens. Então, assim, por que que tem jovem que morre e tem jovem que não morre? Porque depende do nosso organismo. Tá vendo como é importante comer bem, fazer uma atividade física, dormir bem? Todas as vezes que a gente cuida do nosso corpo, nós estamos cuidando do nosso sistema imunológico também. E aí nós ficamos mais resistentes. Se esse vírus entrar dentro do nosso corpo, nós temos como combater, né? Agora, se só de eu tomar um ventinho eu já fico gripada, eu já fico doente, o meu amigo pega uma catapora, eu pego também, a minha vizinha pegou cachumba, eu peguei também, isso significa que o seu sistema imunológico ele não é tão bom. Então, esse tipo de pessoa, ele tem que ficar em casa, ele tem que se resguardar mais. Porque se ele pegar o vírus, pode ser que ele fique bem, pode ser que a gente já até pegou esse vírus, mas não ficamos doentes. Não dá para saber, teria que fazer o exame. Mas e se a gente pega e fica doente? E se a gente pega e o nosso corpo não consegue combater, a gente morre? Eu não quero morrer, né? Ninguém quer. Quer? Somos muito cedo ainda, né? Eu acho que o cursor da vida natural é a gente crescer, se desenvolver. Eu tenho um filho pequeno, então eu preciso criar o meu filho para ele virar um adulto, para depois, né, eu cumprir minha missão. Aí sim, quando eu ficar mais velha, eu posso, Deus pode me levar. Mas antes disso, não é o cursor natural da vida. Então nós temos que nos cuidar, porque a gente não sabe se a gente vai ficar doente ou não se a gente pegar, certo? Então, todas as doenças que têm vacina são doenças que podem matar. Ou são doenças que têm uma disseminação do vírus muito grande, pega muito com muita facilidade. E aí, como muita gente pega, eles desenvolvem a vacina para muitas pessoas não ficarem doentes. Por exemplo, catapora. Catapora, gente, só de você ficar do lado da pessoa, você pega. Ela é uma contaminação tão rápida. Catapora é um vírus, assim, extremamente rápido de pegar. Só que catapora não mata, a não ser que a pessoa tiver muito ruim, né? Mas do contrário, assim, casos registrados de morte de catapora eu desconheço, né? Mas é chato pegar catapora, porque fica coçando, você tem que ficar 15 dias em casa, porque senão pega em todo mundo. Então, assim, na minha época não tinha vacina de catapora. Todo mundo pegava catapora. Todas as crianças, eu peguei. Hoje existe a
vacina que chama varicela, que é da catapora. Então, assim, o Pietro tomou varicela. Então, quer dizer o quê? Que ele não vai pegar catapora, porque ele já tem a vacina. Por que desenvolveram vacina da catapora, sendo que ela não mata? Para não ficar pegando em todo mundo. Uma criança em casa, 15 dias, o que a mãe tem que fazer? Ficar em casa. A mãe falta do trabalho. Aí a minha mãe falta, eu falto porque o Pedro tá com catapora, a mãe da Marina falta que a Marina tá com catapora, a Fer... E assim vai. Aí um monte de gente pegando catapora, um monte de outras pessoas param de trabalhar porque pega mesmo. É um vírus muito fácil de disseminação. Então, por isso que existe a vacina da catapora, hoje, né? Mas você pega outras doenças, por exemplo, como o sarampo matou muita gente, a tuberculose matou muita gente há anos atrás, a paralisia infantil deixou milhares de crianças em cadeiras de roda. Então, assim, nós temos várias vacinas que, se a gente pegar, ou a gente fica com sequela grande, né, que é não andar, caso da paralisia infantil, ou a gente morre. Então, é por isso que nós temos que tomar a vacina, como uma ação preventiva. Então, se eu me vacinei e esse vírus, por um acaso, entrar dentro do meu corpo, eu não vou ficar doente, certo? Fala, Marina. Doutora, no começo do ano, a gente foi pra praia, né? Quando a gente voltou, meu irmão, ele pegou uma virose, né? A gente não sabe do quê. E aí ele passou acho que foi pro meu pai primeiro. Aí ele passou pro meu pai passou pra minha mãe. E eu fui a única que não pegou. Olha que legal. Eu vou ficar aqui em casa. Isso significa assim que é um vírus, ele passa mesmo, e você deve ter pegado. Só que o seu corpo agiu mais rápido. E aí a sua resposta imunológica foi mais rápida e você nem sentiu nada, você nem ficou doente. Porque é comum pegar. Vírus é de fácil dispersão, né? Às vezes a gente pega, mas não fica doente. Pode ser que você nem pegou mesmo. Às vezes você deu sorte de não pôr a mão em nada que ele colocou e assim sucessivamente. Então, a gente precisa se imunizar. Nós precisamos da vacina, de todas as vacinas que tem na rede, para que, se nós pegarmos esse vírus, essa bactéria do tétano, por exemplo. O tétano não é aquela bactéria que fica no ferro enferrujado, né? Você pisar num prego e ele estiver enferrujado, ali pode ter essa bactéria. Se você pisar num prego enferrujado e tiver bactéria naquele prego, professora, como é que eu sei que tem bactéria? Não dá para saber, você não vai andar com microscópio, né? Fazer, como que fala? Exame do prego, não dá tempo. A bactéria do tétano, galera, ela mata em 24 horas. Em 24 horas. Ela mata muito rápido. A pessoa começa a ter contrações tão grandes no corpo que o coração dela dá uma contração e o coração para. Em 24 horas a bactéria do tétano mata. Então tem vacina contra tétano, que é aquela que dói. Sabe aquela doída que a gente toma? É aquela. Essa não é só tétano, é 3 em 1, né? É tríplice que a gente fala, é a vacina tríplice. É tétano, coqueluche e difteria. Coqueluche e difteria são doenças respiratórias que tinha, há muito tempo atrás e que quase não dá mais porque a gente toma vacina, tá? Então tem que tomar, tem que se precaver, tem que se prevenir, porque ficar doente é ruim demais. Mas ficar doente e morrer é pior ainda, né? Então, se a gente se garantíssemos que iríamos ficar doente de Covid e depois ficaríamos bem e sem sequelas, mas não é isso que está acontecendo, né? Muita gente morre, né? Eu conheci várias pessoas, tanto aqui em Itupeva, quanto em Jundiaí, quanto no meio de outras pessoas que eu conheço, lá em São José, que morreram de Covid. Então, assim, não são pessoas X, Y, Z. É o fulano da esquina, é o Zé da padaria, é aquela pessoa que está próxima à minha vida. E que foi ele, e que poderia ter sido eu.
Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E quando a vacina estiver disponível, não só do Covid, mas que a gente tem que andar com a carteirinha de vacinação em dia. Dói, dói, eu sei que dói, né? Eu também não gosto de tomar, mas é preciso tomar as vacinas, deixar a carteirinha em dia sempre, tá? Então, tudo que a Pro falou, tudo que eu falei agora, tá escrito aí na página 52. Espera aí que eu vou abrir. Vocês vão ver, é interessante que seria bom vocês lerem depois isso aqui. Eu não vou ler porque é muita coisa, mas seria muito interessante que conta a história, né? Ó, o inglês, o Edward descobriu, foi ele quem descobriu, produziu a primeira vacina. A primeira vacina foi feita em 1796, né? A primeira vacina foi contra a varíola, né? Ele resolveu analisar o fato de que a varíola não acometesse mulheres que ordenavam vacas. Lembram dessa história do ano passado? Tinha na apostila. Por que mulheres que ordenhavam vacas não pegavam varíola? Varíola é aquela transmitida pela vaca, né? E aí ele criou essa primeira vacina. As pessoas ficaram com muito medo de tomar vacina porque não sabia o que era, né? E aí é que conta um pouquinho sobre isso. Depois ele fala sobre as vacinas vivas atenuadas, que é aquela que eu falei para vocês, que o vírus ou a bactéria está viva, mas enfraquecida. E tem aquelas inativas, que são os vírus mortos. Então, dependendo do que a gente vai tomar, aqui tem alguns nomes, ó. As mais, vamos dizer assim, que dá reação, são essas que têm vírus vivos mais fraquinhos. Sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, que é a paralisia infantil, a tuberculose, que é a BCG. A tuberculose, a BCG, é a primeira vacina que a gente toma, é aquela da marquinha, que a gente tem uma marquinha, né? É a BCG, a primeirona que a gente toma. Essa tem que ser a primeira. Aqui, nesse quadro verde, está falando sobre a produção das vacinas. Então, como é feito o processo, como é feita uma vacina, tá? A gente vai ler rapidinho, que isso aqui é importante. Vamos lá? Quem quer ler? Professora, posso falar só uma coisa antes? Pode, Fer. Por que tem gente que é anti-vacinas? Tipo, gente que é contra vacinas. Entendi. Ó, porque sempre tem o Zé do contra, né? Sempre tem o Zé do contra, para começar. Mas independente disso, o que acontece? Você está colocando dentro do teu organismo um vírus vivo, enfraquecido, mas ele está vivo, tá? Em alguns casos, Fer, vamos dizer assim que 0,0000001% das pessoas vacinadas acabam passando mal a ponto de que a vacina, esse pedacinho de vírus que colocou dentro do corpo, pode trazer reações adversas, né? E essas reações adversas podem deixar a pessoa com alguma sequela. Pode dar, digamos que a vacina pode dar errado, mas isso é uma quantidade muito mínima, tá? E hoje em dia isso quase não acontece, né? Mas aconteceu já de pessoas tomarem vacinas, crianças tomarem vacinas e acabarem ficando com algum tipo de sequela, algum efeito que deu errado. Mas isso é o organismo da criança, não é a vacina. Às vezes o organismo da criança, quando recebe a vacina, ele recebe essa vacina de uma maneira que ele acaba tendo algumas complicações. Como a vacina, digamos, nem nada, gente, nenhum remédio, nada é 100%. O cientista, ele nunca vai garantir 100% daquilo. Ele garante uma abordagem, ele garante vamos dizer assim, uma certeza
de mais de 90%, mas ele não dá 100%. Quando ele vende aquela vacina ou quando ele vende aquele medicamento. Quem me garante que quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio e passa? Tem remédio que passa, tem remédio que não passa. Então, assim, a eficácia de 100% da vacina, ela não existe, né? Então, sempre tem pessoas que acreditam que essa porcentagem pode significar alguma coisa no meu filho. E aí a pessoa acaba ficando com medo e ela não dá vacina. Aí tem a pessoa que entende do assunto e fala, não, eu não vou dar por causa disso, disso, disso. E ele leva seguidores com ele. Ele leva outras pessoas a acreditar naquilo que ele acredita. Então, assim, a mesma coisa de eu falar assim para você, Fernanda, essa parede aqui, ó, é azul. Aí você vai olhar para a parede e vai falar assim, azul? Acho que a minha professora tá ficando louca. Não, gente, ó, é um azul bem clarinho, bonitinho. Você gosta tanto de mim, você confia tanto em mim que você vai começar a ver o azul. Vai falar assim, nossa, é azul mesmo, um azul bem clarinho, né, Pro? É um azul bem clarinho. Então, assim, mesmo você não acreditando que aquilo ali possa, né, ser azul, você vai acreditar porque você acredita em mim, né? Então, assim, existe muitas pessoas que acabam levando outras pessoas naquilo que ela acredita. Então, às vezes tem pessoas que são influências, né? Influência na sociedade. Hoje em dia está na moda, né? Os influencers aí no Instagram, no tananana. E aí, se você curte muito o cara e o cara fala um negócio desse, fala, gente, não toma vacina, porque a vacina pode fazer isso, 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 isso. Você acredita tanto no cara, você segue o cara, você tem ele como um ídolo na tua vida, você vai e faz o que ele acha. Você fala assim, não, realmente, não vou dar vacina no meu filho, que é perigoso. O fulano de tal falou, aí o ciclano também falou. Existe um monte de seguidores dele que acredita nisso, né? E aí existe aí um outro lado, né, que é o movimento anti-vacina, mas que é um movimento extremamente perigoso. É tão perigoso para a população não tomar vacina, é tão perigoso para a população brasileira, mundialmente falando, não tomar vacina, que de uns anos para cá, algumas doenças que não aconteciam mais, que foram erradicadas do nosso país, elas voltaram. Tem pessoas tendo tuberculose, tem pessoas pegando sarampo. O ano passado teve um surto de sarampo na população. E aí teve o movimento da vacina, né? Que todo mundo, as campanhas de vacina de sarampo. Tem crianças que estão desenvolvendo paralisia infantil. Gente, isso não acontecia mais. Difteria, coqueluche, são doenças que estão voltando. Por que está voltando? Porque tem gente que não dá vacina nas crianças e o vírus, gente, você não mata o vírus da tuberculose, da difteria. Não mata. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele entra no meu corpo, ele entra no seu corpo, ele entra no corpo do Pietro. Por que a gente não fica doente? Porque nós fomos vacinados. Mas se esse vírus que está aqui, ele entrar numa criança que não está vacinada, ela fica doente. Quando o Pietro estava na UTI, eu nunca tinha ouvido falar. A gente vê em livros, em reportagem, mas para mim era assim algo muito longe da minha, né, daquilo que eu acreditava. Uma criança de 2 anos foi internada na UTI, lá na Soban, quando o Pietro estava na UTI, com coqueluche. Eu falei para a enfermeira, como assim coqueluche? Isso nem existe mais. Ela falou, pois é, Betina, a coqueluche, ela existe. Ela existe, e como todos os outros vírus. E existe mesmo, tá aqui. Mas eu nunca imaginei que alguém ainda pegava coqueluche nos dias de hoje. Por que essa criança pegou coqueluche? Porque ela foi paciente. É uma doença respiratória. E mata, a menina estava entubada, né? Aí eu falei assim... E aí a gente pensa assim, por que essa criança pegou coqueluche? Porque ela foi passear, provavelmente num lugar fechado, num cinema, num shopping, e ela não tinha tomado todos os reforços dessa vacina. Ou ela não tomou a vacina. Aí pega.
tempo de matar uma criança. Então, assim, sabe aquela historinha? Não deve se visitar bebês antes das primeiras vacinas. Não deve levar o bebê para o supermercado, para o shopping, enquanto ele não tomar as primeiras vacinas. O vírus está no ar, gente, pode pegar. E aí existe esse movimento anti-vacina, que é um movimento, ao meu ver, assim, extremamente perigoso. As vacinas, elas são eficazes, sim, tá? Pode tomar com tranquilidade. Elas são testadas em mais de milhões e milhões de pessoas, ok? Os efeitos colaterais são mínimos, mas tem os influencers da vida que falam e as pessoas acreditam, e aí muitas pessoas deixaram de se vacinar. Isso se tornou tão grave, que existe um projeto de lei que, se o pai da criança ou a mãe não vacinar os seus filhos, pode mover-se um processo contra esses pais por incapaz, né? Por abandono de incapaz. Por quê? Porque é algo que a criança não depende dela, depende do pai e da mãe levar para vacinar. Então, isso é sério, é muito sério. Se você tiver que viajar para fora do país, se você não apresentar no momento que você for fazer a sua documentação, a sua carteirinha de vacinação completa, você não tira passaporte, você não tira o visto, não vai. Então, assim, é algo sério, precisa ser tomada, precisa ser imunizado, porque além de você não pegar a doença, você bloqueia a doença. Então, vamos supor que o vírus está aqui em Jundiaí. Aí, o vírus está circulando. Eu peguei, fulano pegou lá. Quando as pessoas começam a se vacinar, você bloqueia o vírus. Você faz com que o vírus fique ali naquela cidade. E aí, com todo mundo se vacinando, o vírus acaba não se proliferando. Então, assim, é extremamente importante a vacina como método de bloqueio do vírus, para o vírus não se espalhar e também para a gente não ficar doente. Vocês lembram da febre amarela, que há uns anos atrás nós tivemos que nos vacinar? A febre amarela 17, não foi? Isso. A febre amarela, por que a gente vacinou? Porque tinha gente ficando doente? Não, porque os macacos estavam ficando doentes, né? Estavam matando, os macacos estavam morrendo. Mas, professora, se o macaco estava morrendo, por que a gente teve que se vacinar? Para evitar que aquele vírus, que estava ali ainda no macaco, que é um tipo de vírus, que ele não acometesse a cidade. Então, quando você faz o bloqueio com vacina, quando todo mundo se vacina, a hora que o vírus chega na cidade, ele é morto. Então, a febre amarela, nós nos vacinamos como medida de bloqueio da doença, para bloquear a dispersão da doença. Não porque as pessoas estavam morrendo, não porque, entenderam? Então, assim, a vacina, ela serve para as duas coisas, para bloquear o vírus, para ele não se dispersar, e também como medida preventiva, tá? Então, ela é extremamente importante, tá? Então, o movimento anti-vacina, ele existe, mas ele é muito perigoso e nós temos que tomar bastante cuidado com tudo isso, com aquilo que a gente pensa, né? Porque tem que se vacinar. Eu sou totalmente contra esse povo que pensa dessa forma. Eu não deveria dar minha opinião, mas nesse caso é importante que eu fale para vocês da vacina, porque realmente não tem outra coisa para nos proteger. Nós estamos à mercê de várias doenças, né? Ninguém quer ficar doente. Eu não quero que o meu filho fique doente. Eu não quero que vocês fiquem doentes. Então, assim, dói, é uma injeção, mas é necessário para que vocês não peguem, né? Vocês vão pegar, mas não vão ficar doentes, né? Pode pegar, vamos dizer assim, mas não vão ficar doentes. Então, é importante esse bloqueio aí, né? Dessas doenças aí, ok? Tudo bem, Fer? Entendeu? Cuidado com os influencers, viu, pessoal? Cuidado com as pessoas que vocês seguem, que vocês idolatram aí no Instagram. Hoje tá muito, como que eu falo? Hoje tá muito nítido isso, né?
Um cara vai e fala, a menina vai e fala, e o que ela fala é lei, e aí todo mundo começa a fazer igual. Então, tomem cuidado com as pessoas, os nossos maiores amigos, os nossos maiores influencers aí, que nós temos que ter. É influencers que fala? É, né? É isso? Que nós temos que ter aí, digamos que de principal são três. Três pessoas devem influenciar muito a vida de vocês. O primeiro é o nosso Senhor Jesus, né? O segundo e o terceiro, junto na mesma posição, os nossos pais, né? E depois, consequentemente, os nossos avós aí, quem tem, né? Os nossos tios, que são pessoas que nos querem bem. É esses que têm que ser os nossos maiores influencers aí. Não essas pessoas. Pode seguir, não tem problema. Ah, eu acho legal o cabelo que ele usa. Ah, eu acho legal a roupa que ela usa. Ah, eu acho legal as coisas. Tudo bem, não tem problema. O que não pode acontecer é você deixar de ouvir as pessoas que estão mais próximas a você, deixar de ouvir aquilo que é certo, para ouvir essas pessoas e acabar fazendo da tua vida a vida dela, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá bom? Então, a gente precisa saber filtrar as coisas, né? O que é bom, o que aquele influencer fala que eu posso viver. O que aquele cara fala que isso eu não concordo com ele. Então, nós temos que saber filtrar tudo aquilo que as pessoas falam nas redes sociais para que a gente não viva uma vida de mentira, né? Uma vida que não é nossa, ok? Quem vai ler para mim? Produção de vacinas. Tu lê, Sora? Pode ler. Ai, como é que eu vou espirrar? Não vou, não. O processo de produção da vacina passa por diversas etapas e pode durar meses. Os estudos para sua produção podem durar décadas. No Brasil, temos a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo, que são referências na produção em grande escala. Cada vacina tem uma forma diferente de produção, que também depende da tecnologia a ser empregada. De acordo com o diretor de divisão bioindustrial do Instituto Butantan, Marius Meros, o planejamento da produção da vacina contra a influenza começa 18 meses antes da entrega da primeira dose de vacina e a fabricação leva cerca de 9 meses. Para a produção são usados ovos de galinha selecionados, pois as galinhas devem ser preparadas com alimentação específica, já que são utilizados 500 mil ovos por dia. Os vírus influenza H1N1 e H3N2 são produzidos e mantidos a 7 graus dentro de um galão para depois serem injetados em um ovo embrionado, ou seja, fecundado. O processo é repetido 3 vezes em cada ovo e dentro de 72 horas o vírus se multiplica. Por que eu preciso... Espera um pouquinho, Má. Por que eu preciso colocar dentro de um ovo? Porque o ovo fecundado, ele é uma célula. Então, lembra que os vírus, para eles se reproduzirem, eles têm que ficar dentro de uma célula? Então, eles usam os ovos como célula para a multiplicação desse vírus, ok? Continua. Posteriormente, esses ovos passam por uma máquina que retira todo o líquido para ser filtrado e purificado. Em seguida, são distribuídos em frascos do tamanho da dose da vacina, que é de 0,5 ml. A gente produz a vacina com o vírus, depois fragmenta o vírus e então é feita a inativação para assegurar que ela não tenha ativação viva, esclarece Maurício. Ele ainda explica que quando a pessoa toma vacina é como se o organismo estivesse sendo atacado com o vírus. O objetivo é fazer com que o corpo conheça o inimigo enfraquecido e que consiga enfrentar a ameaça se ela aparecer de verdade. Grifem essa última frase, que é a mais importante. Qual é o objetivo de tomar a vacina? É fazer com que o nosso corpo conheça o inimigo enfraquecido e consiga enfrentar a ameaça
se ele aparecer de verdade. Então, esse é o objetivo da vacina, ok? Continua. A partir daí, o corpo passa a ter os anticorpos e condições imunobiológicas para proteger do ataque do vírus. Viu? É por isso que tomamos vacina. Muito legal. Entre as várias vacinas que tomamos durante a vida, na última década, a vacina da gripe se popularizou e deve ser repetida anualmente. Você sabe a razão dessa repetição anual? Por que todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe? Por quê? Quem sabe? Porque Alguém a cada pesquisou? ano ela vai se evoluindo. Isso, o vírus da gripe, ele faz uma mutação muito rápida. Ele muda o DNA dele de uma forma muito rápida. Então, a vacina que eu tenho hoje, ano que vem, ela não vale mais. A vacina que eu tenho hoje é para esse vírus X. Então, nós temos o H1N1. H1N1 ainda tem. Só que esse vírus já sofreu mutação para H1N2, H2N3, certo? Já temos o vírus da influenza A, da influenza B, da influenza C. Então, um vírus já se mutou várias vezes. E cada vez que ele se muta, nós temos que nos vacinar. Por quê, professora? Porque se a gente pegar o vírus novo, não temos anticorpos para ele. Posso ficar doente e ficar tudo certo, ou eu posso ficar doente e morrer. Esse vírus da gripe que nós tomamos vacinas são vírus que podem nos matar, entenderam? Então a gente não está tomando vacina para gripe X, Y, essas gripes comuns. Não é essa. Ah, tomei vacina da gripe, fiquei gripado, sai fora. Fiquei com mais. Gente, você ficou gripado porque você pegou um outro vírus, não é esse que você foi vacinado. Existe mais de 100 vírus da gripe diferente. Qual é que você toma vacina? Você toma vacina daqueles que matam, que se a gente pegar pode morrer. A minha sobrinha, ela é filha da minha prima. É como se fosse uma sobrinha, ela tem 19 anos, eu vi ela nascer. Então, assim, é uma menina uma jovem que pra gente, assim, a gente foi criado, né? Eu criei ela junto com a minha prima, né? Bebezinha, então eu vi ela crescer. Ela teve uns dias atrás, um mês atrás, um problema no coração. Ela teve um derrame no coração, na membrana que tem no coração, que a gente chama de pericárdio. Ela tem 19 anos, aí começamos a ver, investigar. Sabe o que o médico descobriu? O médico descobriu que ela pegou H1N1, e aí como esse H1N1 que ela pegou, ele, em vez de ficar nas vias aéreas, ele desceu no coração. E a bactéria, o vírus foi para o coração e ficou nessa membrana do coração. E aí começou a dar um processo de inflamação nessa membrana. Aí ela começou com muita dor no peito, parecia um infarto. Aí foi internada, ficou 2 dias na UTI, quase matou todo mundo de susto. Ela tá bem, depois aí o médico descobriu, começou a tratar o vírus, começou a tratar a parte do coração e tudo mais, ela ficou boa, tá tudo certo. Ela tá fazendo acompanhamento num especialista, mas por enquanto ela não tá liberada de todas as atividades. Ela não pode correr, não pode fazer academia, não pode nada disso. Ela tem que esperar para ver o coração, como é que tá o coração dela. Se ela tivesse tomado a vacina da gripe, ela não teria passado por isso. A gripe não matou ela, mas danificou o coração. Então, gente, a gente tem que tomar. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente até achou que fosse o Covid, né? Ai, meu Deus, será que ela pegou o Covid? Né? Não era, ela não pegou. Mas ela pegou esse H1N1 aí, esse vírus. Se ela tivesse tomado vacina da H1N1,
ela não teria sofrido do coração. Então, assim, tem que tomar. E jovem é cabeça dura, né? Não é mais a mãe que leva, é ele que tem que ir tomar a vacina, ele não vai. Ah, para que eu vou tomar essa vacina? Ah, a gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente, né? Aí, ó, acontece, né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, nós temos que tomar a vacina anualmente, porque o vírus sofre mutação, né? Ele faz todo um processo aí diferenciado. Aqui, ó, tem um link, se vocês quiserem copiar, um link do YouTube, que mostra o Instituto Butantan, que é lá de São Paulo, na produção da vacina da gripe. Então, se vocês quiserem, ó, no YouTube tem esse link aqui, ó. Quiser copiar, www.youtube.com/WATCH, ponto de interrogação, V é igual a 6YSJD. A hora que você começar já a fazer isso daqui, o resto já vai aparecer. É legal, muito bom. Aqui tem algumas coisas assim. O que é fake news e o que o Ministério da Saúde fala, né? Então, eu quero que vocês leiam depois, né? Uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem? Vacinas não são necessárias? Isso é verdade, gente? Não, né? Não, não é verdade. A higiene e o saneamento melhora muito as condições de saúde, mas não que ele, né, traga aí lugar às vacinas. A gente tem que continuar se vacinando, né? Ó, as vacinas são necessárias, assim como a higiene e o saneamento. Os três são importantes. Então, nós temos várias coisas aqui, ó. Quero que vocês leiam depois, que é muito legal. Tá? Tecnologia e qualidade de vida. Aqui vai entrar num item, né, importante aí, que vai falar um pouquinho dessa cultura digital, né? O intuito aqui é fazer vocês, né, ter essa valorização do desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Ter essa consciência de que existe algo socioemocional aí relacionado a essa valorização. A resolução de desafios, a disseminação de saberes atual, a produção de novos conhecimentos. Então, hoje, né, a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor. A tecnologia hoje nos traz muitas, mas muitas coisas em tempo real, né? As coisas estão acontecendo longe, eu abro o meu celular aqui no Face ou no próprio jornal, nós temos todos os jornais digitais, então assim, eu consigo acompanhar as notícias em tempo real, né? Então isso é muito importante para tudo isso que a gente vive, principalmente para essa parte científica, né? Quem quer ler? Posso ler, Sora? Pode. O mundo e a sociedade em que vivemos sofrem constantes modificações. É muito comum falarmos sobre mudanças como se fossem fatos recentes. Realmente, o mundo está mudando, mas nunca foi diferente. Sempre foi assim. A nossa existência, se comparada à existência da vida da Terra e à existência da espécie humana, é insignificante. Então, nessas poucas décadas em que vivemos, percebemos muitas mudanças. Como mensurar as mudanças que ocorrem desde os primórdios do aparecimento do homem? Continua a história. Pode. Os primeiros homens das cavernas que descobriram o fogo como forma de energia, até o simples apertar de um interruptor para acender a luz. Tivemos uma longa caminhada. Quando falamos em descobertas, estudos sistemáticos, processos, métodos, aplicações de conhecimento, etc., estamos falando em tecnologia. Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a aplicação desse conhecimento havendo sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. Hoje está em alta, né, essa palavra,
ok? Tecnologia, né? É muito importante. Quem quer continuar? Alguém? Não? Então, quer continuar, Fê? Professora, Vai lá, então. Pode ler até o fim. as empresas investem cada vez mais em diferentes tecnologias, com o objetivo de criar novas ferramentas que nos auxiliem nas diversas tarefas do dia a dia, fazendo com que possamos economizar tempo e dinheiro. Os investimentos dedicados à transmissão de informações como saúde, lazer, trânsito, alimentação, clima, esportes, política, economia, etc. Independente do teor do conteúdo, são sempre citados como os mais importantes e mais transformadores em nossa sociedade. A internet é o principal exemplo contemporâneo de transformação de hábitos na sociedade. Quando o jornal escrito foi criado no ano de 59 a.C., por Júlio César, foi para informar sobre suas ações militares, ou o rádio no final do século XIX, Sora? 19. Com a TV em 1828, não se imaginava nada mais atual e tecnológico, mas a tecnologia que nos envolve hoje não se restringe à internet. Ela é sem dúvida uma das maiores invenções dos últimos tempos, mas pense na quantidade de aparelhos e equipamentos criados ao longo dos tempos, que nos traz inúmeros benefícios. Se você entrar em um centro cirúrgico de hospital, terá um bom exemplo disso. Além desse exemplo, poderíamos citar a infinidade de produtos à venda nos supermercados, nas lojas de brinquedos, nas indústrias farmacêuticas, indústrias de automóveis, refinarias de petróleo, nas usinas de cana-de-açúcar, metalúrgicas, geradores e distribuidores de energia, na construção civil, nos satélites enviados ao espaço, etc. Fica muito evidente que Isso. nossas vidas estão intrinsecamente relacionadas às inovações tecnológicas diárias. O termo qualidade de vida é muito utilizado hoje em dia. Existe uma busca por essa qualidade, como nunca houve. Isso porque, ao mesmo tempo em que temos muitos benefícios tecnológicos, a vida nos grandes centros sofreu mudanças negativas no que diz a respeito à segurança, qualidade do ambiente, trânsito, transporte público, alto custo de vida, excesso de trabalho, etc. O importante é ter equilíbrio, utilizar tudo o que temos como forma de facilitação e lazer, além de saber usar as coisas corretamente, mantendo relações harmônicas com as pessoas e com o meio. Olha que frase mais importante, né? O importante é ter um equilíbrio. Posso ficar sentado na frente do computador por muito tempo? Posso? Não. Posso ficar o dia todo na televisão? Não. Posso ficar o dia todo estudando sem parar? Não. Posso ficar fazendo tudo que é demais faz mal. Não devemos ficar fazendo uma coisa só, temos que fazer tudo com equilíbrio. Então, de manhã eu estou estudando, aí eu vou parar, vou almoçar, vou esparecer minha cabeça um pouquinho, ou eu vou andar de bicicleta, ou eu vou, agora com esse calor, vou nadar um pouquinho, ou eu vou assistir um desenho, ou eu vou jogar um pouquinho, mas é um pouquinho, 1, 2 horas. Terminou? Levanta, toma um café ou, né? Lava o rosto, vai, senta de novo. Agora eu vou fazer os deveres da escola. Vai, faz os deveres, 1 hora, 2 horas lá. Terminou os deveres? Vai correr um pouquinho, vai brincar um pouquinho. Entenderam? Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser um equilíbrio. E nós devemos usar a tecnologia com equilíbrio. Utilizar tudo que temos como forma de facilitação da nossa vida e lazer. Vou jogar? Lazer. Vou fazer uma pesquisa? Vai facilitar a internet, o celular. Não vou precisar ir na biblioteca, não vou precisar ir na casa do amigo, não vou precisar ir na banca do jornal buscar um jornal em mãos, eu tenho internet. Então, isso facilita, tá? Eu vou bater um suco, em vez de eu ficar lá espremendo a laranja no espremedor convencional, que é aquele de mão,
eu vou colocar no elétrico. Então, facilita a nossa vida, tá? Mas tudo nós temos que usar com equilíbrio, tá? Como método para facilitar a nossa vida e também como uma forma de lazer. Mas tudo ponderado, tudo na medida certa. Tudo bem? Então, por hoje era só, eu tinha que terminar essa parte toda. O módulo 13, ele vai falar sobre fenômenos naturais. São coisas que a gente já viu, já estudou, né? Mas a gente vai ver também uma outra parte, né? Principalmente das placas tectônicas. Vocês têm aí, na página 59, um quadrado aí. Ele tá assim, ó. Como você já aprendeu em geografia, a litosfera do nosso planeta não é formada por uma rocha contínua, e sim por placas que denominamos placas tectônicas. No espaço a seguir, monte a imagem do planisfério com suas placas e pinte-as com cores diferentes a partir das peças que se encontram no final do caderno. Então, no final do caderno de vocês, deixa eu ver aqui, onde que tá? Qual página que é? Na página 101, tem lá as imagens das placas todas separadas. Conseguiram ver? Acharam? O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar agora em casa. Se quiser fazer isso já, se não tiver mais aula, se não faz à tarde. Vocês vão recortar essas imagens todas e vão colar lá em cima. Ok? E cada uma dessas placas vocês vão pintar de uma cor. Tá? Então, a placa de número 1, por exemplo, a placa pacífica, você vai pintar de amarelo. Pinta aqui o número 1 de amarelo. Vai lá no 1, que é essa grandona, e pinta de amarelo. Vocês vão pintar, vocês têm que ter 12 cores, ó. Mas como assim colar lá em cima? Vocês vão recortar isso aqui, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Tá. Aí você vai pegar esse quebra-cabeça, você vai ter que colar. Quer ver? Deixa eu mostrar o meu. O meu já tá colado, vamos supor, né? O meu já tá colado. Vai ficar assim, ó. Acordou, filhão? Agora acordou de vez. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Vocês vão colar aqui. Tá vendo? Vão recortar e vão colar como se fosse um quebra-cabeça. E aí, cada uma dessas partes aqui vai estar pintada de uma cor que vocês escolheram aqui na legenda. Tá bom? Façam isso. Isso é dever de casa até sexta-feira. Quem terminar, quiser postar, ficou bonito, quiser postar no Instagram e me marcar, pode marcar eu e a escola, se quiser. Tá bom? Se não, sexta-feira vocês me mostrem aí na câmera. Fechou? Entrou alguém depois que começou a aula? Deixa eu ver. Entrou. Vou fazer a chamada aqui de novo. Ana Júlia, Isabela. Ana Júlia, Isabela, Letícia. Letícia já estava. É isso aí. E a Camila. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Façam esse mapa aí, tá? E até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo. Beijo, Sora. Até mais.